Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus prevaleça em nossos corações nesta semana que estamos iniciando. Segunda-feira. Toma um fôlego, né? Se enche do Espírito de Deus, porque cada um de nós estamos necessitando mais do que nunca da presença do Senhor, da vida dele nas nossas vidas. Muito bom saber que você está aí do outro lado da linha, nos escutando, nos acompanhando nessa manhã, porque nós fazemos esse programa de coração, é para o Senhor, mas se não tiver ninguém escutando, vão ser só os anjos a ouvir, e é necessário que o povo do Senhor escute aquilo que Ele tem para dizer através das nossas vidas. Nós queremos saudar o Francisco Miranda, o pessoal de Paysandu, ok? O Ivo, Carla, nos assistindo. O pessoal da IAB Paysandu dizendo bendiciones, saludos. Saludos, hermano. Graças por estar conosco esta manhã. Muito obrigada ao pessoal do Facebook que tem nos acompanhado a cada manhã, de segunda, de quarta e sexta-feira. E o que nós desejamos é ser canal da bênção de Deus para a sua vida. O que eu mais desejo é que o Senhor esteja realmente ungindo as nossas vozes para que alcance os corações. Paysandu está no Uruguai. Vocês são do Uruguai. Que bênção, que bênção. Que Deus possa estar abençoando o Uruguai nesta manhã com toda sorte de bênçãos, amém? Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. Eis o mar imenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Assim é a obra do Senhor. Quantas são as obras do Senhor? Salmo 104. No entanto, ele fez todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres criados pelo Senhor. E todos eles vivem de acordo com a sabedoria de Deus. Só o homem se afastou dos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Essa manhã, já no meu café da manhã, eu comi o meu pão com lágrimas, porque eu estava assistindo um vídeo que o Dr. Júlio Lousada me enviou sobre a situação da guerra na Síria. E para quem está no meu WhatsApp, eu enviei esse vídeo, né? E realmente, só podemos chorar. A palavra de Deus, ela nos exorta a chorar com os que choram.
Esse vídeo mostrava os corpos de 1000 crianças enfileiradas no chão, vítimas de uma guerra absurda. Olha, hoje eu acho que vou ter que fazer o programa em espanhol. Também conosco a Cíntia Rivero, minha querida amiga de Bolívia. Buenos dias, Cíntia. Buenos dias, Antônio. Muito bem, o nosso programa hoje está chegando no Uruguai, está chegando na Bolívia. Que benção, que benção. Muito bom ter vocês conosco. E eu, como estava dizendo, não estou assim muito, festiva hoje. Comecei meu café da manhã comendo meu pão com lágrimas, porque esse vídeo da Síria circulando, mostrando a situação, especialmente das crianças ali, sendo bombardeadas, mortas. Mas eu até fiquei pensando, sabe, eu estive esse fim de semana com os meus netos, eu viajei, eles vivem no sul de Minas, e a pequenininha está com 10 meses apenas, e ela estranha as pessoas e ela quer ficar agarrada com a mãe, ela quer ficar muito agarrada com a mãe, com o pai, e se a mãe se afasta, ela entra em desespero pela ausência da mãe. E eu fiquei pensando nas crianças que perdem os seus pais na guerra. Olha, eu acho até mesmo que a misericórdia de Deus, quando os pais morrem, levar também as crianças pequenas, porque uma criança, ela não consegue viver, psicologicamente falando, é muito difícil. Ela não consegue conceber a vida longe da mãe, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, e a gente sabe que, esses pequeninos, eles vão estar com o Senhor. Mas como é que fica a situação dessas pessoas que estão sendo destruídas, esses pais, essas pessoas mais adultas, que já teriam condição de ouvir a pregação do Evangelho, de receber Jesus como Salvador da vida delas, e elas não tiveram esta oportunidade. Pior inferno do que uma guerra, que a situação é como se fosse um verdadeiro inferno, de insegurança, de dor, de medo, de pavor, com bombas explodindo por todo lado, tudo desabando em cima da sua cabeça. Mas pior ainda do que essa situação é a sua vida ser ceifada e você padecer pela eternidade no inferno sem Deus. Então, nós que conhecemos a verdade, temos uma grande responsabilidade em intercessão, em oração permanente, Todo o tempo nós temos que estar com os nossos corações ligados no trono de Deus, clamando a Deus por misericórdia, para que o Senhor envie ajudadores. Esta manhã eu estava orando. Lá tem um grupo que chama os capacetes brancos. E esses capacetes brancos, eles ficam ali em meia guerra. Quando explode uma nova bomba, eles correm para o lugar onde a bomba explodiu, com toda aquela poluição, que o ar fica tomado de terra, de tudo, de cimento, de tudo que explode ali. E eles vão em meio àquela poluição, mal podendo respirar, para tentar salvar as pessoas que ficaram embaixo dos escombros. E eu estava orando para que Deus possa abençoar esses socorristas que estão ali arriscando a própria vida. E eles têm um capacete branco que fala da paz. E eu fico pensando se esses que o Senhor guarde a mente e os corações desses socorristas, os capacetes brancos, os médicos sem fronteiras, que estão nessas áreas para socorrer as vítimas.
o pessoal da Cruz Vermelha, que esses dias eles não querem dar nenhuma trégua para que o pessoal da Cruz Vermelha possa entrar e socorrer as vítimas desse confronto. Uma grande quantidade delas são civis, crianças inocentes. E na nossa impotência, o único que nós podemos fazer é o que a Bíblia nos exorta: chorar com os que choram. Orar, pedir a Deus que envie mais socorro, que tenha misericórdia, porque a situação ali é de calamidade. Acompanhando conosco essa manhã, Washington. Bom dia, Washington. Mary, bom dia. Pastor Alítio, Ricardo, bom dia. Nilson Reis, bom dia para todos vocês. Estamos falando da situação na Síria que está de cortar o coração. E nós precisamos nos compadecer. Nós precisamos compadecer das pessoas que estão em meio a essas guerras, não só ali na Síria. Ali na Síria, na verdade, é um confronto maior. O presidente da Síria, ele quer massacrar os rebeldes, ele quer massacrar toda a oposição a ele e mostrar, né, que ele tem poder, que ele tem força, e ele não está nem aí para a vida dessas pessoas que estão morrendo ali nesse confronto. E esse contexto do Oriente Médio é complicado. Eu estava vendo essa manhã que, na verdade, é uma disputa de poder entre dois ramos do islamismo que são os sunitas e os xiitas. Há uma guerra entre essas duas partes, os sunitas e os xiitas. São dois tipos, né, diferentes de muçulmanos, e eles usam, né, todos esses confrontos para ver quem se estabelece no poder, quem vai prevalecer, quem vai dominar aquela região. E com isso, o ser humano vai sendo massacrado sem dó nem piedade. E nós, como povo de Deus, nós temos que nos levantar, nos posicionar em oração, em clamor diante do Senhor, porque nós temos a arma mais poderosa de todas, que é a arma da oração. Bom dia, Maria Luísa querida, Olga Roque, bom dia. Amigos queridos chegando para estar conosco nesta manhã. Desculpem, deixei o som aqui do fundo alto, mas eu estava dando bom dia para Maria Luísa, para Olga, amigos queridos chegando no Facebook para compartilhar essa manhã conosco. E estávamos falando do sofrimento das pessoas ali na Síria e a nossa responsabilidade como povo de Deus de estar orando para que Deus derreta o coração do presidente da Síria, do Bashar, né? Que o Senhor intervenha ali de alguma maneira. Temos que orar pelos perseguidores, por aqueles que estão nas mãos de Satanás, porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. Deus pode tocar na vida deste homem e Deus precisa realmente ali intervir nessa situação da Síria. Também estava me inteirando da situação do Sudão. O Sudão do Sul, ele se desligou do Sudão do Norte, que é a maioria muçulmana. O Sudão do Sul tinha um grande contingente de cristãos. E ele foi desligado, né? O Sudão do Sul se tornou independente no ano de 2011. Só que de lá para cá, eles se dividiram entre eles mesmos. E a situação agora está caótica. Crianças, muitas crianças que não têm alimento, elas não têm comida para colocar na barriga, mas tem um rifle para colocar nas mãos, para carregar nas costas. E essas crianças, elas são usadas como soldados mirins.
É uma situação alarmante que já foi denunciada, né? Os órgãos internacionais estão cientes disso, mas não podem fazer muita coisa. Essas crianças, elas viviam em vilas e mataram seus pais, elas não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não sabem onde conseguir alimento. E elas acabam, então, se unindo a essas milícias e se tornam assassinos, né? Com 12 anos de idade, matando, queimando, estrupando, fazendo todas essas coisas. Então, o Sudão está numa situação tenebrosa, o Sudão do Sul especialmente. Não há comida, eles não plantaram, eles ficaram nessa guerra. Então, estão todos malnutridos, morrendo de fome, temos que clamar muito pelo Sudão. Ana Lúcia também nos assistindo no Facebook. Hamilton Matias, seja bem-vindo, todos vocês. Hoje o programa não está num tom assim muito alegre, né? Nós estamos mais chorando com os que choram. Mas vamos orar de uma vez, vamos levantar um clamor aqui comigo por toda essa situação e depois nós vamos seguir adiante, ok? Senhor, aqui está a nossa voz, usando, Senhor, este microfone. Não sabemos aonde estamos chegando, Pai. Mas nós entendemos, Pai, que é um tempo de oração, é um tempo de clamor. Por isso estamos trazendo, Senhor, este programa ao ar, o clamor, porque é tempo de clamar, é tempo de clamar. Sabemos, Jesus, que a tua volta é iminente. E o Senhor quer nos encontrar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E assim como Jesus está intercedendo diante do trono do Pai, nós somos chamados a nos unir a Jesus Cristo diante do trono de Deus, para interceder, Senhor, porque sabemos que dias maus, cada vez mais, estão pela frente. Mas, por outro lado, para o teu povo, o Senhor reservou dias gloriosos, porque o Senhor vai estar com o seu povo, honrando as orações do seu povo, Senhor, atendendo o clamor do seu povo, realizando sinais e maravilhas. Porque onde superabunda, Senhor, o pecado e as trevas, também superabunda o poder e a graça do nosso Deus. Senhor, assim como teu povo, estamos aqui unidos para clamar em favor da Síria, para que o Senhor coloque um fim a esta guerra, Senhor. Porque vidas estão sendo ceifadas ali sem salvação eterna, Pai. E toda vez que há guerra, Senhor, há impedimento para a proclamação do teu evangelho. Ó Deus, o inimigo está agindo, Senhor, através dessas guerras para ceifar vidas e impedir que os missionários possam entrar, que a tua palavra possa entrar, Senhor, que as pessoas possam ser salvas. Senhor, mas nós oramos pela evangelização mundial, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor entre com providência. Nós lançamos confusão em meio ao território do inimigo. Nós lançamos confusão em meio às estratégias do maligno, Senhor. Pedimos que o Senhor envie os teus exércitos ali para a Síria, Senhor. Que Pachumana, envia, Senhor, os teus exércitos. Pai, envia os teus exércitos, Senhor. Pai, envia, Senhor. Envia os teus socorristas, Pai. Envia, Senhor, os teus anjos socorristas, Pai. É muita dor, é muita destruição, Pai. Não permita que Satanás continue tendo vitória ali na Síria, Senhor, ceifando vidas que são tuas, Pai. Senhor, escuta o nosso clamor. Escuta, papai. Nós estamos clamando juntos como tua igreja, Senhor. Pai de amor, Pai amado, perdoa os pecados daquela nação que estão dando legalidade a Satanás
para vir com toda esta destruição, meu Pai. Pai, como teus sacerdotes, estamos diante do teu trono, Paizinho, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que já pagou com o sangue dele por essas vidas, Senhor. Pai amado, eu sei que o teu coração, papai, dói mais do que tudo, Senhor, quando o Senhor vê a destruição do ser humano, Paizinho. Por isso nós clamamos, Senhor, apressa a volta do teu Filho, apressa a vinda de Jesus Cristo, Senhor. Querido Deus, também oramos ali pelo Sudão do Sul, meu Pai. Quanta treva, quanta destruição, meu Deus. Levanta a tua igreja, Senhor, no Sudão do Sul. Levanta, Senhor, um povo forte na face da terra, Senhor. Um povo, Senhor, dedicado a ti, Senhor, que esteja diante do teu trono, se compadecendo, Pai, clamando, Senhor, por aquilo que o teu coração deseja que nós clamemos, ó Deus. Senhor, dá os teus livramentos. Dá os teus livramentos. O Senhor pode todas as coisas mediante nossa oração, Senhor. Envia a tua salvação sobre o Sudão. Envia a tua salvação, Senhor, sobre a Síria. Senhor, clamamos pela Venezuela, Senhor, que está sendo também massacrada, destruída. Pessoas, ó Deus, com fome, que não morrendo de inanição, morrendo sem assistência médica, meu Pai. Ó Deus, sendo oprimidos de todas as maneiras, ó Deus, por um governo insano, Senhor. Pai querido, tem misericórdia, envia, Senhor, envia os teus anjos guerreiros para pelejar pela Venezuela, Pai. Perdoa, Senhor, toda a iniquidade que pesa sobre este país, ó Deus, e entra, papai, com a tua providência, Senhor. Entra com a tua providência, Pai, entra, Senhor, interfere, Senhor, intervém mediante a nossa oração, Pai. Ó Senhor, todos aqueles refugiados que estão ali fugindo dos países do norte da África, Senhor, ali no Oriente Médio, escapando, procurando escapar com vida e morrendo, Senhor, afogado no mar Mediterrâneo, morrendo ali milhares e milhares e milhares, afogados, Senhor, tentando lutar pela própria vida. Senhor, abençoa aqueles que estão indo com socorro de encontro a esses barcos, ó Deus, abarrotados que afundam ali no mar. Envia mais e mais barcos socorristas. Senhor, nós não sabemos mais como orar, Senhor. Por isso, ó Deus, o Senhor nos deu o teu Espírito. Por isso nós temos assistência do Espírito Santo para que possamos orar em línguas. Se você puder, dedique um período do dia a estar orando em línguas, orando na língua do Espírito, para que o Senhor possa estar agindo de maneiras que não sabemos sequer como pedir, que possamos colaborar com as estratégias do Senhor, colaborar com o Espírito, porque o Espírito sabe como devemos orar. Pai querido, nós apresentamos as nossas orações diante de Ti, Senhor, por essas nações que estão em guerra, pelos refugiados, Pai. Socorre os refugiados, aos milhares de milhares, ó Deus. Socorre os refugiados, ó Deus. Socorre, Senhor, socorre a humanidade que está perecendo debaixo do chicote, Pai, do inimigo, Senhor, que tem humilhado, que tem massacrado, Pai. Mas nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Levanta uma igreja intercessora, Senhor, cheia de compaixão, que possa estar clamando pelos perdidos, clamando por salvação até os confins da terra, Senhor.
Bem-vindo ao programa O Clamor, Ana Lúcia, Ezequias Valdomiro, sejam bem-vindos. Bendito que vem em nome do Senhor. Esse louvor diz: bendito aquele que vem em nome do Senhor. É tempo de clamar pela volta do Senhor. Só Jesus, né, para vir reinar e colocar ordem no caos. Bem-vindo, Leandro de Oliveira, conosco. Bem-vindo a todos vocês que estão chegando no Facebook, Maria Emília. Nós vamos agora estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 de Atos. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. 40 dias de vida, de ressurreição, Jesus esteve com seus discípulos aqui na terra. E numa ocasião dessas, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então eu costumo dizer, quando a gente ensina sobre missões, que você não pode sair para fazer a obra de Deus sem antes ser revestido por este batismo do Espírito de Deus, que vai te instrumentalizar, vai te tornar um instrumento para que você possa fazer a obra de Deus na ação e no poder do Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos ali com Jesus nessa época, né, comendo com ele, perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel?
Eles queriam entender que tempo é esse que eles estavam vivendo. E Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, bom, se isso não era o ponto, né, não era o que interessava aos discípulos saber, se era tempo, se não era tempo do reino ser devolvido a Israel, se não era isso que importava, então o que importava? Importava Atos 1:8. Vocês vão receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Isso era o que interessava no momento, que eles iam receber poder. Poder para ser testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E tendo dito isto, o Senhor foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Eles ficaram olhando até que Jesus sumiu, uma nuvem o encobriu da vista deles. Mas eles continuaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, até ele sumir, eles estavam ali olhando. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Isso é uma promessa maravilhosa, né? Isso é uma palavra que nós precisamos ler todos os dias. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará, ele voltará, da mesma forma como o viram subir. Jesus voltará. E eu creio que eles ficaram ali sentindo um vazio, né? O mestre subiu, e agora o que nós vamos fazer? Que rumo tomar? Eles então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que é o local onde Jesus subiu aos céus e é o local aonde ele vai voltar. Naquele mesmo local, o Senhor, quando os pés do Senhor tocar o Monte das Oliveiras, né? O monte, ele vai haver um grande terremoto, esse monte vai se partir em 2. E depois eu vou até trazer uma meditação interessante sobre aquele burrinho que Jesus entrou montado em Jerusalém. Ele mandou que eles trouxessem o burrinho para ele ali no Monte das Oliveiras. Dali ele saiu montado como rei naquele burrinho. E ali ele vai voltar montado no seu cavalo branco como vencedor. Ok? Então, esses discípulos voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. E quando eles chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, né? Algumas versões falam cenáculo. Eu estive ali em Israel e o cenáculo é apenas um salão, realmente, um salão. Né? Se sobe as escadas, ele fica no andar superior. E subiram para aquele aposento e achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, eles foram para aquele local se reunir e orar. E nós sabemos que eles ficaram ali orando durante vários dias, 10 dias orando. O mestre havia subido aos céus, e agora o que é que eles iam poder fazer?
o que eles poderiam fazer. Sem o Espírito Santo, nada. Jesus falou, olha, fiquem esperando até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não havia nada que eles pudessem fazer, somente esperar. E eles foram esperar em oração. Eles foram orar se apropriando daquela promessa. Foram orar, clamando para que o Espírito de Deus pudesse descer sobre eles, pudesse revesti-los para a obra que Jesus os tinha chamado de pregação do Evangelho até os confins da terra. E eles se mantiveram ali, num clamor constante, até que o Espírito fosse derramado. E o Espírito chegou o dia de Pentecostes. Penta significa 50. Eram 50 dias após a Páscoa, após a crucificação de Jesus, né? Após a crucificação, Jesus ressuscitou, apareceu 40 dias para eles, 40 dias ali, instruindo os discípulos. Depois, Jesus subiu aos céus, eles foram para o tabernáculo, 10 dias orando, completaram-se os 50 dias, festa do Pentecoste, festa das primícias, e ali ia acontecer a primeira colheita. Ali surgiu a igreja do Senhor, e o Espírito de Deus foi derramado. Foi derramado como resposta de oração, como resposta de intercessão. Da mesma maneira, o Senhor Jesus virá. Da mesma forma, a mão do Senhor se move sobre a terra, mediante oração, mediante nossa intercessão. Como eu já disse para vocês, a igreja do Senhor precisa se conscientizar do grande poder que Deus deixou para nós. A unção do Espírito de Deus derramada sobre nós. O Espírito de Deus como nosso parceiro de oração, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Precisamos aprender a nos entregar ao Espírito de Deus, para que Deus nos use neste momento tão especial, de trevas tão densas nas trevas, de trevas tão densas na terra. Mas nós podemos estar cheios do Espírito de Deus, cheios da luz do Senhor, na posição, recebendo de Deus as estratégias de como estar derrotando o inimigo. Porque fisicamente nós não podemos nada. Sem o Espírito de Deus nós não podemos nada. Mas pelo Espírito do Senhor nós podemos todas as coisas. Não pela força, mas pelo meu Espírito. Então é momento da igreja se entregar em oração, se entregar em intercessão, ser cheia do Espírito do Senhor. Isso é o que nós podemos fazer para mudar essa realidade, para que Deus envie livramento, para que as guerras, né, cessem e a tarefa de evangelização mundial possa ser completada. Nós precisamos chegar com a vida, com salvação, antes que o inimigo consiga chegar com a morte, antes que ele consiga ceifar as vidas. Quando chegou o momento da crucificação de Jesus, o momento em que ele ia ser entregue na mão dos traidores, ele pediu aos discípulos mais chegados dele que vigiassem com ele em oração. E a batalha espiritual era tão intensa, a palavra diz que eles dormiram de tristeza. Eles não conseguiram ficar acordados e vigiar com o Senhor, eles dormiram de tristeza. Essa tristeza se abate sobre nós quando nós começamos a ver
o que está acontecendo em meio às nações da terra. Só que nós não podemos nos deixar abater pelas trevas. Esse dormir de tristeza, na verdade, foi um peso espiritual muito grande que veio oprimindo os discípulos de Jesus e eles adormeceram. Mas Jesus falou, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Jesus não gostou que eles tivessem dormido, que eles não tivessem lutado. Ele falou, olha, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Se eles estivessem orando, eles estariam fortalecidos em espírito. Não estariam entregues à tristeza da carne. Esse é um momento em que nós temos que decidir de que lado vamos ficar. Se vamos ser arrastados com a tristeza e a desesperança do mundo, ou se vamos ser cheios do Espírito de Deus, cheios da luz de Deus, e vamos estar operando em poder. Diferença. Nós somos chamados a fazer a diferença, mas para isso nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos limpar, nós precisamos nos preparar, porque o pecado é o que nos enfraquece. Se nós estamos firmes com o Senhor, se nós temos a nossa vida limpa diante do Senhor, se nós temos a nossa consciência purificada pelo sangue de Jesus, nós podemos nos posicionar sim na brecha de intercessão, como aquela voz que clama em meio ao deserto, como aqueles que podem trazer esperança e mudança em meio às situações mais complicadas da terra, porque uma pessoa só com o Senhor, ela é mais do que todo o inferno junto. Por isso, queridos, vamos nos entregar ao Espírito do Senhor. Ele é um Espírito de santidade. Ele vai te ajudar a se santificar e Ele vai te usar como instrumento de poder nas mãos de Deus. Não se deixe abater por tudo isso que você está vendo, né? Nós temos que erguer os nossos olhos, sabendo que quanto mais as trevas se tornam densas, mais a luz do Senhor deve brilhar sobre nós. Mais devemos nos aproximar do Senhor. Mais estaremos perto do nosso chamado, que é a glória, que é reinarmos com Cristo Jesus. Amém? Quero saudar que está comigo no Facebook também, Leandro de Oliveira, muito obrigado, Maria Emília, Lúcia Rodrigues, que bom que vocês estão comigo aqui essa manhã, queridos. Vamos continuar clamando ao Senhor. Jorge Soares também, muito obrigado pela audiência. Agora nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo como intercessor, sobre o ministério de intercessão do apóstolo Paulo. A igreja em Éfeso, ele escreve: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar
graças por vós, lembrando-me de vós nas vossas orações. Porque Deus, a quem sirva em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Romanos 1:9. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11:28. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Carta aos Filipenses 1:3-4. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1:3-9. Whom shall I be afraid? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I be afraid? Of whom shall I be E aos Tessalonicenses, Paulo escreve: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. 2 Timóteo, ele lembrava de Timóteo noite e dia nas orações. Paulo era um homem de oração, um homem de intercessão. A carta de Filemão diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Filemão também era alvo das orações permanentes de Paulo. Embora sendo um apóstolo, um pregador da palavra, Paulo, ele soube unir missões e intercessão como parte de sua tarefa única. Como sinais de seu apostolado, ele diz: as marcas de um apóstolo são sinais, maravilhas e milagres. E essas marcas foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Esses dois caminhos, oração e missões,
algumas vezes eles tendem a seguir em direções quase opostas. Ministérios de poder e ministério de missões. Quantas vezes eu fui convidada para dar o curso de missões mundiais, e as pessoas, elas achavam que elas iam ficar entediadas porque eram missões. Você fala, vamos fazer um culto de missões. Ninguém quer ir porque acham que vão ficar entediadas. E elas se surpreendiam quando elas viam, né, o poder de Deus manifesto durante os cursos de missões de uma maneira que elas nunca tinham visto antes. Porque uma coisa não pode ser dissociada da outra. Como é que começou missões? Com a descida do Espírito Santo de Deus, com a descida, com o revestimento de poder do Espírito de Deus. Não existe missões sem revestimento do poder de Deus. Então, quando a pessoa ela se coloca à disposição do Senhor para levar o Evangelho, se ela ainda não foi revestida, ela vai ser revestida pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que ela possa ir, né, enviada, movida pelo Espírito Santo. Então, esses dois caminhos não podem seguir direções diferentes. Se você vai a um grande evento, como já aconteceu comigo, você tem que optar qual turma